Olá, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Estou passando aqui para deixar uma reflexão nessa quarta-feira para nós. E se você pode, abra sua Bíblia, lá no Salmo 32. O Salmo 32 é como se fosse um ato continuado do Salmo 51, pelo menos para alguns historiadores. Ele é conhecido como sendo um salmo de Davi, e ambos possuem o mesmo contexto. Quando Davi ele escreve esse cântico no Salmo 32, a gente sabe-se pela história que ele acabara de ter sofrido muito por conta de um pecado terrível da sua parte. E Deus usa o profeta Natã para despertá-lo acerca desse pecado que o tinha cegado. E lá em 2 Samuel, no capítulo 12, do verso 1 ao 7, Deus usa Natã para falar o seguinte a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ele tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e o tinha como filha. E vendo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, digno de morte ao homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: Tu és este homem. A gente sabe que Davi estava cego. O seu coração estava obstinado pelo pecado que o fez tomar para si uma mulher que não lhe pertencia, que é a Batseba. Mais tarde, então, Davi descobre que essa mulher estava grávida. E para dar um jeitinho nessa questão, ele manda chamar Urias, que era o marido de Batseba. Esse homem estava na guerra, e para desconforto de Davi, Urias era um homem leal, era um homem temente ao rei, era leal ao rei e leal à sua tropa. Davi manda que esse homem vá dormir com a sua mulher, mas esse homem não podia pensar, ele estando no conforto com a sua tropa na guerra, ele estando no conforto com os seus homens na batalha. A lealdade desse homem impediu que Davi desse um jeitinho. Urias era um homem justo, fiel e era um homem leal, diferente de Davi. Como Davi viu que não tinha jeito com seus jeitinhos, ele mandou então que colocassem Urias na frente, colocassem Urias no pelotão de frente do seu exército, numa batalha diante de um bom exército. Interessante. Urias morreu. Esse foi o resultado. E quem encomendou a morte de Urias? Olhar para uma história como essa deixa qualquer um de cabelo em pé. Deixa perplexo porque é como a história que Natã conta para Davi. Mas isso também demonstra para nós algo muito importante. Não há pecado grande demais para Deus. O Salmo 32 nos faz ver com maestria como é bom a gente ser perdoado. Inclusive quando nem a gente mesmo se perdoaria. A gente precisa se lembrar que o perdão de Deus, o perdão que Deus nos concede é uma dádiva preciosa e merece a nossa reflexão e carece da nossa reflexão. Por isso eu queria me ater aqui hoje nesses 2 primeiros versos que diz o seguinte, Salmo 32, 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Nestes 2 primeiros versos, vemos aquilo que é chamado de paralelismo, algo muito comum na poesia hebraica. O salmista ele quer afirmar uma verdade preciosa que ele acabou de dizer, por isso ele enfatiza a mesma coisa de outro modo, com o mesmo intuito. É como se a gente dissesse, olha, hoje está bem quente, estou suando muito, puxa vida, eu estou derretendo, o sol está escaldante. Quando uma verdade precisa de atenção, o salmista costuma usar esse recurso. E a verdade aqui não há bênção maior para alguém do que ter a sua iniquidade perdoada. Não existe nada tão bom para mim e para você quanto o perdão dos nossos pecados. E talvez a gente precise falar um pouquinho disso, talvez a gente precise remontar algumas questões para se lembrar do que de fato é bom. Porque as palavras do profeta Jeremias nos diz lá em Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Isso é muito real, porque se o Senhor não houvesse perdoado as iniquidades do seu povo, eles estariam a caminho de grande perdição, eles estariam completamente enrolados. As nossas iniquidades, elas foram perdoadas. Isso é, o pior que eu tenho, o pior que você tem, o pior de nós foi perdoado. Aquilo que a gente mais detesta, aquilo que a gente não suporta ver nos outros, aquilo que a gente abomina de sobremodo, aquilo que a gente não gosta. Por mais esforçados que fôssemos, jamais a gente conseguiria dar jeito nessas coisas. Jamais alcançaríamos tamanha bênção. É uma dádiva de Deus ser perdoado. E o salmista, ele quer retratar para nós algo muito valoroso. Eis aqui a verdadeira felicidade. Sabe, com o passar do tempo, com o passar dos anos, e eu creio que isso é uma realidade até mesmo na história da igreja, nós temos reduzido a felicidade a coisas pequenas. Nós temos reduzido a felicidade ao nosso bem-estar, ao entretenimento, àquilo que gostamos. E o salmista aqui nos chama a atenção. Ele está dizendo, eis a verdadeira felicidade. Quem é o bem-aventurado? O homem bem-aventurado é aquele que tem a sua iniquidade perdoada. E às vezes a gente pensa que ser feliz é ser próspero. Ser feliz é ter o que a gente quer. Ser feliz é tão somente estar do lado de quem a gente ama. Ser feliz é passar bem. E num tempo como o de hoje, a gente encontra um monte de pessoa triste. A gente encontra, inclusive, um monte de crente chateado, entristecido. Não somente porque, de fato, é um tempo triste, mas porque muitas vezes a sua felicidade está alicerçada em coisas que não deveriam estar. E a bem da verdade é que muitas dessas coisas não passam de passatempo. Ser bem-aventurado, meu irmão, minha irmã, ser verdadeiramente feliz não pode ser reduzido a coisas terrenas, a coisas passageiras. Para não dizer coisas fúteis. Davi era um homem que tinha tudo na vida. Davi era um homem que tinha aquilo que a vida poderia lhe oferecer de melhor. Um rei jovem, de boa aparência, um homem poderoso, com posses. Sabe o que esse homem descobriu em vida? Nada, definitivamente nada, se equipara à bênção de ter a nossa iniquidade perdoada pelo Senhor. Este homem chegou à conclusão de que felicidade verdadeira, ser bem-aventurado, não é sobre algo que este mundo possa oferecer para a gente. Calvino, ao refletir sobre essa verdade, nos diz o seguinte: a felicidade dos homens consiste única e exclusivamente no gracioso perdão dos pecados. A nossa alegria plena, a nossa satisfação, a nossa felicidade não pode ser encontrada em outra fonte. Nós fomos perdoados. Por isso somos bem-aventurados. Por isso devemos nos regozijar imensamente por isso. Nós estamos nos aproximando da Páscoa. Não tem como falarmos da bênção que é ser perdoado, sem falarmos daquele que nos presenteou com seu perdão. Lá em 2 Coríntios 5, versos 17 até o 19, diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus, que nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Para quem, por iluminação do Espírito, pôde enxergar o quão mal era e os seus pecados, e o quanto isso lhe trazia dano, prejuízo, não só de momento, mas por toda a eternidade. Pôde também enxergar pela fé que existia alguém que, apesar dos pesares, que apesar de nós, era extremamente bondoso, e que a sua bondade geraria o oposto de suas obras, que a sua bondade traria absolvição, livramento, salvação. Cristo Jesus é a causa de, em tempo oportuno, gozarmos da bênção do perdão de Deus sobre nós. É sobre isso que devemos repousar. É pensando nisso que devemos aguardar. Pode ser que você escape do coronavírus, essa é a nossa esperança, por isso que a gente se cuida. Mas da ira iminente, da conta do pecado, só pode ser livre aqueles que pela fé olharem para Cristo. E assim recebem dele o perdão dos seus pecados, a graça de ser perdoado, a bênção de ter os seus pecados perdoados. E é sobre isso que deve estar a nossa alegria. Bem-aventurado aquele
que tenha os seus pecados perdoados pelo Senhor por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.